Dúvidas sobre o uso da cinta no pós-operatório. Na semana passada eu falei para vocês em relação à questão do uso mais prolongado da cinta, além do tempo recomendado pelos cirurgiões. E depois disso surgiram várias outras dúvidas em relação se a cinta não comprimir adequadamente, isso pode prejudicar no resultado, ou se você fica sem a cinta e sente que fica muito inchada, colocar a cinta novamente é interessante? Substituir a cinta inteira por uma cinta menorzinha, né, aquela só de abdômen, pode trazer alguma consequência para o pós-operatório? Então, essas dúvidas eu vou responder aqui agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Juliana Oliveira, sou fisioterapeuta e nutricionista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a cinta no pós-operatório. Muitas dúvidas surgem em relação à escolha do modelo, se a cinta está fazendo o papel adequado dela, se ela está comprimindo de uma forma eficiente. Então eu selecionei aqui algumas dúvidas que me mandaram lá no Instagram essa semana para poder responder aqui, porque foram dúvidas bem comuns. Então, se você também tem essas dúvidas, você vai poder esclarecer aqui agora. A primeira dúvida foi a da Renata. Eu fiz abdominoplastia há uma semana, mas não sinto a cinta comprimir muito o meu abdômen. Está certo isso? Eu achava que precisava sentir mais a pressão da cinta. Então, o que acontece? A cinta, num primeiro momento, numa primeira fase do pós-operatório, ela não tem o papel realmente de comprimir ali o tecido, e sim fazer uma contenção, para que não haja um edema muito exagerado, né, um inchaço muito exagerado nas primeiras semanas de pós-operatório. Até por isso mesmo que hoje no mercado existem diferentes tipos de cinta para se usar. Existem cintas de malha tubular, que é uma malha que não vai realmente fazer compressão nenhuma, ela só contém ali essa produção muito grande, né, de inchaço. E as cintas de malha plana, que já tem um objetivo maior de compressão, que vai ser usada numa segunda fase no pós-operatório, numa fase um pouquinho mais tardia, onde o objetivo é realmente haver a compressão. Então, se você está sentindo aí nos primeiros dias, né, primeiras semanas de pós-operatório, a cinta, ela vai ser realmente muito confortável, ela vai estar ali presente somente para conter, como eu falei. Então, não se preocupe se você não está sentindo compressão aí da cinta, isso não vai prejudicar em nada o seu resultado. Muito pelo contrário, ela precisa ser assim nesse primeiro momento para não prejudicar outras questões de microcirculação, de chegada realmente de sangue para esses tecidos, principalmente em se tratando de uma cirurgia de abdominoplastia. Então, fica tranquila porque a sensação é essa mesma. A cinta ela não pode ser apertada nesse primeiro momento, ela vai ser super confortável. A Cláudia enviou: estou no 7º mês de pós-operatório de abdominoplastia, ainda me sinto muito inchada. Não consegui ver meu resultado até hoje. De manhã estou menos, mas no fim do dia o meu abdômen está muito grande, não parece que fiz a cirurgia. Nesse caso, usar a cinta novamente pode ajudar? Essa é uma dúvida super comum, gente, porque realmente as pessoas tendem a ficar um pouco apegadas à cinta no pós-operatório, como eu falei no vídeo anterior, e pelos motivos que eu falei também, não é interessante a gente continuar usando a cinta por um período muito longo de tempo, muito maior do que o recomendado pelo seu cirurgião. O que acontece nesses casos quando se tira a cinta e percebe que ainda está muito inchado, ou percebe essa variação, né? No início do dia você está mais sequinha ali, no final do dia vai ficando mais inchada. Por que isso acontece? Muitas vezes isso está relacionado, na verdade, à alimentação. Então a gente começa a perceber se depois das refeições que você faz, realmente você percebe ali uma maior distensão na região abdominal, porque muitas vezes a gente não percebe isso antes da cirurgia. Como existe um volume grande ali de gordura, às vezes um volume grande de pele, essas alterações não são tão perceptíveis. Mas depois que você faz a cirurgia plástica, que você retira ali, né, toda essa camada que podia estar mascarando esses sintomas, fica muito evidente. Então, é normal acontecer, por exemplo, de pessoas que às vezes têm ou uma sensibilidade
sensibilidade a alguns alimentos que a gente precisa investigar, ou até mesmo alimentos que são mais fermentativos e tem pessoas que são mais sensíveis a esses alimentos, terem essas reações de uma forma mais intensa. Então a gente precisa investigar exatamente isso. São fatores na alimentação que estão causando essa distensão, né, esse volume abdominal? Outra questão também importante é em relação ao consumo ali de alimentos que às vezes tem uma carga glicêmica, né, que é uma quantidade de açúcar no final da refeição muito grande. E aí a gente tem esses picos de açúcar ali após as refeições, e isso faz com que a gente retenha um pouco mais de sódio e também retenha mais líquidos no nosso organismo. Então você tende a ficar mais inchada ao longo do dia também. Então essa pode ser uma questão. A gente fazer toda essa base alimentar, né, organizar as refeições para que elas sejam mais equilibradas possível, vai ajudar bastante nesses resultados. E um terceiro fator também pode ser uma fraqueza da musculatura abdominal, né, uma diminuição da ativação dos músculos, que também podem ficar mais evidentes ali com o passar do dia. Às vezes você passa o dia inteiro muito tempo sentada. Isso também pode favorecer, por exemplo, se as roupas apertam determinadas regiões ali no seu abdômen, até mesmo a uma hora acúmulo ali de líquido mesmo na região, né, um edema localizado no local. Então são alguns fatores que a gente precisa avaliar e tomar medidas em relação a isso para poder ajudar no seu resultado final. A cinta, o uso dela só vai mascarar ainda mais essas questões. Então, usar a cinta vai fazer com que você, às vezes, fique ali momentaneamente menos inchada. Mas quando você ficar sem ela alguns dias, você vai perceber que esse inchaço retorna porque são outras causas. Então a gente tem que entender quais são as causas para poder realmente fazer com que o seu organismo funcione da melhor forma. E a Larissa mandou a seguinte pergunta: fiz a lipoaspiração há 15 dias e vou retornar ao trabalho no fim do mês. Você acha que até lá eu já poderei ficar sem a cinta? Posso substituir pela cinta que pega só no abdômen para ficar mais fácil de vestir as roupas? Bom, em relação à questão do tempo de uso da cinta, isso vai haver um consenso, na verdade, entre o cirurgião plástico, toda a equipe envolvida na cirurgia, porque cada paciente vai evoluir de uma forma no pós-operatório e a cinta ela vai realmente ajudar para algumas questões, a questão do edema, se houve uma formação de fibrose, se tem formação de seroma, enfim, vários acometimentos que podem acontecer e a cinta ela vai ter realmente uma função para ajudar. É possível ficar sem a cinta 30 dias depois da cirurgia? Sim, eu já tive várias pacientes, por exemplo, que eu acompanho, né, que eu acompanhei no programa Nutriplast, que a gente começa a fazer toda essa alimentação antes mesmo da cirurgia, para poder otimizar os resultados, para a gente não deixar que o organismo forme um inchaço muito grande, um edema muito grande. Então, é possível sim, ainda mais se você começa a cuidar da sua alimentação, de todo esse processo antes mesmo da cirurgia. Mas, como eu falei, tudo vai depender da sua evolução no pós-operatório e a retirada da cinta ela é feita com autorização também do cirurgião ou cirurgiã responsável pela cirurgia. Agora, em relação à questão do uso da cinta localizada, né? Aquela cinta que pega só ali na região abdominal, por exemplo, como essa que eu tô mostrando. O que acontece, gente? Por que eu particularmente não gosto muito dessa cinta e o que eu oriento os meus pacientes? Essa cinta, ela vai comprimir ali uma região específica do abdômen. Então percebam que na região ali, por exemplo, abaixo das mamas, né, na região das costas, ela vai fazer uma pressão grande ali. Para essa cinta não enrolar, ela tem que ser um material ali muito mais forte, né, para poder realmente ela ficar fixa ali naquela região. E a mesma coisa acontece ali na região inferior ali do abdômen, ela vai comprimir essa parte inferior do abdômen. O que pode acontecer? Dois fatores que me preocupam no pós-operatório. Primeira coisa, essa cinta fazer uma pressão muito grande aqui ali naquele local, fazendo uma degradação tecidual e isso poder ficar como sendo uma marca ali depois no seu pós-operatório.
Tem pacientes que reclamam disso, veem que possui ali uma região um pouquinho mais funda, exatamente onde a cinta pegava e apertava. Então tem que ter cuidado com isso. Então, se você tem ali a cinta comprimindo exatamente ali nesses dois trajetos, o fluxo linfático pode ficar prejudicado e isso fazer com que você fique mais tempo inchada, né? Isso retarde a sua recuperação. Então a gente tem que ter bastante cuidado na escolha. A cinta ela é um acessório fundamental, ela é um acessório que vai ajudar na modelagem do corpo. Então quando a gente utiliza uma cinta que ela é inteira, né, que ela vai cobrir todas as regiões, ela vai distribuir a pressão de uma forma uniforme, a gente tem ali um tecido muito mais acomodado e as chances de haver depressões, haver deslocamento ali de tecido são muito menores. Então, conversar com seu cirurgião, com a sua cirurgiã, em relação ao uso da cinta, se você perceber que isso está ocasionando ali marcas mesmo, é importante para poder fazer toda essa regulação e isso não prejudicar no seu resultado, tá bem? Caso vocês queiram conhecer o programa NutriPlast, que é o programa que eu acompanho vocês durante todo esse processo da cirurgia plástica, tanto na parte de alimentação, como essas orientações mesmo, né, em relação ao uso de cinta, acessórios, tudo que vai ser benéfico e ajudar o resultado da cirurgia, eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, tá bem? Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Ficando ainda alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou me manda mensagem lá no Instagram, da forma que você preferir. O importante é realmente você estar muito bem preparada, entender ao máximo todo esse processo, tanto antes da cirurgia quanto depois, para que o seu resultado seja mais satisfatório e que você fique muito feliz aí com a sua cirurgia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!